Bom, mas nós estamos aqui para... Na 20ª edição da Enquete. Só o Pedro pediu, como eu disse isto. Olha, ainda bem que trouxeste isso, podemos falar disto. Não, mas podemos falar disto também, não é? Não sabe. Está com erro aqui. O objetivo e a razão pela qual o painel se chama Que Gritem ainda ao Cyberpunk é que o Cyberpunk é um género da ficção científica já com alguns anos, portanto teve o seu processo de nascimento e podemos falar um bocadinho também sobre isto, mas mais importante do que isso será eventualmente o que é que ele ainda representa para vocês e no fundo este convite teve a ver com o facto de vocês de alguma maneira, tanto tu pela via dos jogos, tens uma visão abrangente e o teu papel de... O que é que tu és no mundo dos jogos? Tens muitas coisas, és um crítico, és um organizador, és um observador também. Um argumentista também. És. Tens que contar tudo sobre isso. E produtor e coisas do género. Assim, eu sou uma coisa cinzenta. Mas é só a impressão minha de pessoa que está fora do meio dos jogos, ou é verdade que o Cyberpunk... Há um jogo que provavelmente vai ser inevitável na nossa conversa, mas de resto parece-me que o Cyberpunk, provavelmente por razões óbvias, sempre teve muita relação com os videojogos e que essa relação se tem conseguido manter ao longo do tempo. Portanto, aparentemente ainda não é um assunto cansado, ou é? Não, de todo. Aliás, eu acho que esta trend que se sente bem na música, tu tens um revivalismo com o synthwave e o retrowave a surgir, tu consegues correlacioná-lo com o ressurgimento ou o renascimento do interesse que existe no Cyberpunk em termos de jogos. E se calhar vou um bocadinho mais atrás, antes de ir aos videojogos, se calhar o grande pai lúdico do Cyberpunk, que é o Shadowrun. O Shadowrun, que é um pen and paper RPG, não sei se alguns de vocês já jogaram, mas é assim o grande universo Cyberpunk em termos de jogos narrativos, e que acabou por ser a base, depois teve adaptações de videojogos, e no início desta década, quando um estúdio indie começou a fazer readaptações ou reinterpretações para os tempos modernos de videojogos do Shadowrun, tu começaste a ver também outros estúdios a irem por esta linguagem, porque os anos 80 estão na moda, não é? E acho que tu consegues correlacionar muito a estética cyberpunk com uma linguagem neon, sintetizador dos anos 80, não é? E, portanto, esta linguagem está a surgir ou a ressurgir e cada vez mais presente. Isto sem qualquer tipo de dados para comprovar, mas parece-me que é quase uma limpeza tu tens algum ciclo estético também nos videojogos, não é? Tu tiveste uma grande atenção às fantasias medievais e que fartaram porque foram sobre-utilizadas não só nos videojogos, mas nos outros meios também, não é? E portanto a coisa acabou por cansar. E depois, quando foste para o futurismo, foste para um futurismo não literário, mas quando foste para uma ideia de ficção científica, começaste a ter algo muito padronizado com aquilo que são os próprios blockbusters a nível de cinema. E, portanto, este ressurgimento da linguagem cyberpunk parece-me perfeitamente natural, quase como um palate cleanser. Okay? E, portanto, tens cada vez mais gente a fazer música do género e é impossível desligar-se uma coisa da outra. Por exemplo, digo-te, há 2 anos foi eu Entre Muralhas, em Leiria. E o cabeça de cartaz era um rapaz com 21 anos, que tinha ficado conhecido porque tinha feito, ele é um músico de retrowave, foi a primeira vez que vi um músico só com portáteis, foi estranho, não é? Nós estamos habituados a ir a concertos, ir a um concerto e eu preciso esperar, eu estou a curtir aqui à brava um tipo que está com um portátil só. Foi giro. Bem, então, como é que ele ficou conhecido? Ele fez a banda sonora de um jogo chamado Hotline Miami, um jogo não é cyberpunk, mas tem uma linguagem muito próxima da estética 80s. E portanto ele acabou por quase disseminar esta tendência que surgiu muito com a música e de repente muitos developers começaram a pegar na tendência da música. Pá, espera lá, o cyberpunk pode ser um caminho para nos distinguirmos de coisas que já são demasiado banalizadas. Agora vou passar aqui ao Mário para isto não ser o Daniel Ricardo. Exato. Facilmente seria. Não, mas isso podemos já convidar, domingo, um painel sobre videojogos, onde também estarás bem acompanhado, não é? Pelo João Campos. Mário, tu
tu participaste já agora num dos nomeados dos prémios da Mastor. Que relação é que tu tinhas com o cyberpunk? Ou seja, foi um conto que tu já tinhas antes da antologia? Escreveste de propósito? Ora bem, okay, pronto. Eu escrevi o conto de propósito para a antologia, mas era num mundo partilhado que eu já tenho, pronto, já andava a escrever sozinho. A minha relação com o cyberpunk é porque eu sou millennial, então sou pobre e formado, mas não arranjo trabalhos para a minha formação, então pronto, a minha ligação com o cyberpunk é o facto de eu ter nascido num determinado ano, então eu automaticamente sou uma pessoa muito cyberpunk, acho que. O que eu acho curioso no cyberpunk, e principalmente nesta antologia, porque pediram ali fora para eu fazer publicidade, então estou já a fazer. Não, que a antologia está nomeada, o teu conto está nomeado, ou seja, tá. O patrão não pode querer mais, não é? É verdade. O que eu acho interessante nesta antologia, para poder falar de cyberpunk em geral, é a maior parte dos autores desta antologia, se não todos, basicamente, são jovens, são da minha idade, um pouco mais velhos, possivelmente. Sim. Pronto, aqui máximo 30, eu tenho 27, eu sei que não parece casa da barba, mas pronto. E uma coisa que saiu natural ao cyberpunk das pessoas da minha idade é que se vocês forem a ler, a maior parte dos contos não é uma mega corporação que está a controlar toda a gente e enfiar-vos chips no crânio enquanto dormem, nem nada do género. A visão que aqui as pessoas têm é que é uma visão cyberpunk de que o futuro é opressor de uma forma muito mais insidiosa e irreal, por assim dizer. Ou seja, agora vamos entrar na nossa atualidade. É isso, estes pontos. Um exemplo que eu costumo dar é, pensem num mendigo. Hoje em dia um mendigo facilmente tem um smartphone. Eu sei que isto parece idiota de comentar, mas até há organizações que ajudam os mendigos, que dão smartphones para poderem candidatar-se a trabalhos, usarem as funções todas incrivelmente úteis, com um telemóvel que hoje em dia por 50 euros compram, tem. E agora vocês imaginem, recuamos para os anos 80, e vocês pegam no smartphone, só isso. Escrevem o mundo atual, mas é um mendigo com smartphone. Na altura os smartphones não existem. Vocês pegam nisso e isso é cyberpunk. Não precisam de fazer nada. Podem pegar até na tecnologia da altura, deixam no telemóvelzinho e temos ali aquela pessoa que tem o, como se diz, low life, high tech, no sentido em que tem uma tecnologia incrivelmente avançada, mas vive mal, está pobre. E isso é o mendigo, naquela altura, e isso somos nós, por assim dizer. Então, por exemplo, no meu conto, as pessoas não passam fome, há um ordenado básico garantido, implementado à escala quase mundial, não há muitas doenças, as cirurgias plásticas são incrivelmente fáceis de fazer, então toda a gente é bonita e com, pronto, o genital é considerável e coisas assim. Então, acontece que as pessoas estão aborrecidas e não têm um sentimento de propósito, porque eu acho que a maior opressão não está em tirarem-nos tudo e deixarem-nos revoltados. Eu acho que a maior opressão que está, e que é mais provável, é de darem-nos o suficiente para nós não nos podermos queixar, mas também nunca nos dão o suficiente para nós estarmos bem. Então, por exemplo, dando-nos um pequenino detalhe, que agora da minha tese e não queria estar a dar, entrar por aqui, mas desde a idade digital, desde que os computadores começaram a surgir em voga, etc., que uma tendência que aconteceu desde sempre, que era a produtividade, acompanhar a criação de emprego, ficou pela primeira vez desacoplada. Então, hoje em dia, nós temos os empregos, a criação de emprego, aliás, a cair e a produtividade a aumentar, que é uma tendência que vocês reparam, pronto, é high-tech, low-life, há uma desacoplação da riqueza de vida que a tecnologia nos podia dar com, efetivamente, o que nós recebemos. Pronto, não sei se entendo uma tangente mas... É a tua opinião, no fundo, eu estava curioso, até porque, como tu dizes, é verdade, é uma antologia feita de autores mais jovens, e, portanto, como nós não... Eu lembro-me de jogar Shadowrun ao princípio, ler os tie-ins, portanto, esse documentário... Tinhas sempre o Blade Runner na cabeça, não é? E tinha sempre o Blade Runner na cabeça, Sim, mas de qualquer maneira, aquilo é algo que nós eventualmente temos de formação diferente da geração deles, e acho que ficou patente no que tu disseste. Portanto, eu se calhar, a minha pergunta a seguir, e vem um bocadinho dos teus comentários, é se naquela altura, e daí o punk, não é? Portanto, se o sinal de revolta vinha no cyberpunk, porque eventualmente, aparentemente, como tu dizes, e eu concordo contigo, na atualidade,
a invasão que nos é feita pela tecnologia é muito mais insidiosa, acho que é mesmo o termo, portanto, o que é que pode ser o punk a partir daqui? Ou seja, de onde é que vem a revolta? Porque, como tu estás a descrever, é algo que se torna como habitual na nossa vida, já não é por aí. Tem que ser alguma coisa, é o quê? Voltarmos ao naturalismo, fazer uma, como é que era, geada butleriana, ou seja, negar completamente, como nos livros do Dune, haver um ponto de ruptura em que se nega as máquinas, acham que é por aí? É óbvio que eu não estou a dizer na realidade, estou a dizer em termos de ficção. Se nós vamos escrever algo contra esta sociedade que cada vez toma mais conta das nossas vidas, como escritores, qual é a nossa saída? Ora bem, eu acho que Escritor, portanto, nós podemos pegar no exemplo do Altered Carbon numa coisa que é cyberpunk e que eu acho que hoje em dia é quase cyberpunk retro. Então eu acho que nós, se separarmos as coisas, o cyberpunk moderno, na minha opinião, seria o que muita gente chama de political sci-fi, quase. Eu acho que o cyberpunk moderno, que se relaciona com os nossos tempos, não seria tanto aquela visão opressiva que havia antes dos drones andarem atrás de nós, mandarem mísseis e não sei o quê. Eu acho que o cyberpunk, para falar, pronto, para ser punk à nossa atualidade, seria uma coisa mais insidiosa, como eu estou a dizer, seria uma coisa mais política até. Acho que, pronto, que as nossas lutas não são tanto à escala de uma guerra fria, aquele medo de aniquilação, okay, neste caso não tem muito a ver com o cyberpunk, mas vocês entendem. Acho que, pronto, seria mais political sci-fi. E é interessante, já agora, porque ia aproveitar isto para dizer, porque agora o cyberpunk, que na altura surgiu do Gibson, que não era uma coisa assim tão comercial, apesar de tudo, foi crescendo, por assim dizer. Já agora o Gibson continua a escrever, portanto, muitas vezes o que me dá a ideia é que há pessoal que ainda está no Gibson para trás, quando o próprio Gibson ainda já está muito mais à frente. É verdade, é. E eu estava a pensar é que até o próprio movimento cyberpunk, numa reviravolta incrivelmente irónica, foi apropriado por grandes empresas e etc. Não posso, da CD Projekt, posso mencionar, apesar de tudo, hoje em dia é das maiores, tem a GeoG e tudo, é incrivelmente rica. Mas continua a ter um espírito muito... Sim, é verdade. Assim, sim. Apesar de tudo, é uma empresa grande que manteve aquela coisa do Don't Be Evil, da Google, assim, para já. Mas, por exemplo, um exemplo muito estúpido, eu estava à procura de óculos escuros no eBay. E como eu não sei nada de óculos escuros, eu escrevi Round Sunglasses. Metade do que me aparece, vocês podem pesquisar, é aqueles textos todos de Cyberpunk Sunglasses, não sei o quê, hashtag não sei quantos, blá blá blá. Eu não escrevi nada a ver com Cyberpunk. E a não ser, ok, é possível que a Google ande entranhada no meu PC a ver as coisas e tenha feito aquilo automaticamente. Duvido, que eu tenho uma proxy. Mas... Isto foi, tinha que comprar só para este talk de gênio, mas... Ele está a receber cada vez que diz próximo. Exato. Mas eu achei interessante que uma coisa que eu acho que há 10 anos ninguém sequer sabia o que era ter um cyberpunk. Uma pessoa comum, vocês portavam na rua, ok, ainda hoje em dia se calhar não vão saber. Mas é mais provável saber. Como eu digo, um dos jogos mais esperados da atualidade, literalmente chama-se cyberpunk. Então... O próprio movimento foi assim um bocadinho apropriado. São dúvidas do género, não é? Sim. O próprio movimento foi assim incorporado. E aliás, se vocês querem, para mim, talvez o melhor exemplo atual de cyberpunk, apesar de ser uma coisa incrivelmente in your face, não sei se vocês veem Black Mirror, eu diria que Black Mirror, mais do que sci-fi, é cyberpunk, de certa forma. Eu acho que isso representa muito bem o cyberpunk moderno. Black Mirror não tem aquela estética do Altered Carbon. Às vezes os episódios têm tecnologia simplesmente atual e eu acho que é o melhor exemplo de cyberpunk, particularmente um episódio que eu nem me lembro do nome, eu não quero spoiler ninguém, mas é um episódio em que as pessoas são obrigadas a trabalhar em bicicletas o dia todo e depois há umas reviravoltas assim bonitas, é um episódio que me deixou perturbado para sempre, possivelmente. Eu acho que pronto. Ou seja, respondendo à tua pergunta, eu acho que o cyberpunk dos tempos modernos seria uma abordagem à la Black Mirror, em que fala mais da nossa relação com a tecnologia do que propriamente da nossa relação com as grandes empresas e etc, etc. Queres comentar? Até porque realmente, por alguma razão, Black Mirror tem tido, mais uma vez, um impacto muito grande portanto, em toda a sociedade, para além das pessoas que gostam de gente fantástica. Eu acho que tens de fazer aqui duas diferenças. Uma realmente é esta abordagem moderna, uma reinterpretação do género, e a outra é o revivalismo pelo revivalismo. E tu sentes inclusivamente com esta grande vaga de reinterpretações, remakes. Eu no outro dia, eu ainda não vi o novo Robocop, mas estive a fazer fast forward só para tentar ver se a imagem
era minimamente apelativa para mim, que adorei que adoro o Robocop original, tanto as bandas desenhadas como o próprio filme. E se aquela linguagem era idêntica, e o que me pareceu é que, apesar desta tentativa de revivalismo, foi dos poucos momentos em que não quiseram colar-se automaticamente e tentaram modernizar a linguagem. Vocês lembram-se do ano passado, quando estive aqui a conversar com... Foi ano passado há 2 anos, não? Falámos do Observer, aquele jogo com... O primeiro... Foi ano passado? Eu já estou completamente perdido. O primeiro jogo que o Rutger Hauer fez enquanto ator. Foi o ano passado. Foi ano passado. Talvez. Ou então foi há 2 anos. Talvez, não sei. Bem, isto é uma tendência que me parece muito mais reviver, ou seja, tem um público muito específico. É malta com 30s, 40s, que tem uma estética muito presente e que é para ela que ele é feito. Repara que até do ponto de vista de linguagem, os veículos continuam a ser veículos dos anos 80, mas com apropriações ou modernizações e utilizações de tecnologia retro, não é? Por isso é que eu achei curioso o Mário falar em retro cyberpunk, porque continua a ser uma trend, não é? Sim. Que é, tu tens gente que tu sabes que vão ser muito sensíveis a esta abordagem e, portanto, tu quase não tens de explicar, é consensual. E se vês isso como falámos da questão da música, não é? Que serviu muito como base para isto, mas também vês nestas interpretações muito baseadas no cinema dos anos 80. Muito baseadas mesmo. O Black Mirror é curioso ver desta forma, porque eu acho que nós estamos aqui a ter um problema simples, é que o cyberpunk, para mim, tem o seu apogeu em 1980, não é? Por exemplo, Shadowrun preconizava o grande evento que alterava por completo a sociedade, especialmente a sociedade norte-americana, era em 2087, se bem me lembro. Eu acho que o problema que nós temos com Black Mirror e que nós nos esquecemos é que os anos 90 foram há 30 anos, não é? Foi quando eu nasci. Estou quase a fazer 30 anos. Eu não disse foi quando eu nasci. E, portanto, o problema que nós temos é que esta modernização do qual tu falas do cyberpunk também passa pelo avançar dos anos em que nós estamos. É que nós daqui a 2 anos estamos em 2020, que é uma data perfeitamente de ficção científica, se vocês pensarem, não é? Quantas coisas é que vocês viram que era passar em 2020? 2020 é daqui a 2 anos. E, portanto, eu acho que nós estamos a progredir e esta imagem que tu tens da tecnologia e uma possível revolta ou a forma como lidas com ela, neste momento, a convivência já é tão grande que tem que ser a única forma de abordares o assunto. Porque se há esta lógica belicista que tu tinhas do cyberpunk puro, não é? De a revolta contra a corporação, a revolta contra as máquinas em utilização da corporação, a vida digital, essas coisas todas. A vida digital, literal, não é? Uma segunda vida digital. Já começa a ser um bocadinho estranha quando o caminho para onde nós fomos foi muito diferente. Se nós imaginássemos ali na viragem da década de 80 para 90 que esta ia ser a nossa vivência, que íamos ter uma vivência social, digital, muito, muito forte, se já ninguém imaginaria. Portanto, reparem como é que foi a tónica de produção e de criação de histórias em relação ao cyberpunk. Nunca era muito nesta coisa, era tudo muito físico, não é? Portanto, tu tens drones, tu tens pobreza, tu tens tudo isto. Mas nós caminhámos num ponto divergente. Nós fomos por um caminho em que o teu contacto com a tecnologia é impossível. Nós já estamos no momento das Internet of Things, não é? Que é a torradeira faz-me uma torrada, se faz favor. E, portanto, isto já é o nosso presente, isto já não é futuro. E como é que nós reagimos a isso? E por isso é que acho que Black Mirror é a melhor forma de... Aliás, tem sido uma excelente abordagem, porque ao contrário do Cyberpunk dizia, daqui a 100 anos nós vamos ter drones a perseguirem-nos, o que o Black Mirror diz é, daqui a 3 anos, portanto, a tua rede social já vai funcionar assim e a tua avaliação diária de relacionamentos vai ser baseada em ratings que as pessoas te dão. E o pior é que nada disto é disparatado. E o nosso problema é o distanciamento que temos da coisa. Digam-me um episódio, não é? Digam-me um episódio de Black Mirror em que nós não conseguimos relativizar de forma assustadora. Cyberpunk tem-se aquela aura de... Epá, quando eu vir um polícia a ser alterado, a pegarem nas entranhas dele e colocarem dentro de um ciborgue, acho que ainda vai demorar um bocadinho. Agora isto está aqui.
E tem outra coisa, não é? Porque no Cyberpunk nós habituámos um bocadinho a ver a luta do indivíduo contra o sistema. E, por exemplo, em Black Mirror, tu tens a forma como o sistema já conquistou tudo e não é o indivíduo contra o sistema, é o indivíduo a tentar não ser completamente obliterado. Exato. Pois, isso é outra coisa, é que eu acho que o Cyberpunk moderno não tem propriamente esperança de que as coisas mudam, é um género mais resignado, são pequeninas vitórias no nosso. Aliás, um detalhe engraçado do livro do Gibson, que normalmente não quero dizer a maneira que eu esqueci de dizer, o Neuromancer, que a primeira frase, aquela the sky was the color of uma televisão desligada, é uma coisa do género assim. Essa frase hoje em dia já não faz. Eu aposto que o Barres é capaz de. Ligada para um canal sem emissão. Exato. Essa frase hoje em dia, um leitor de hoje em dia não vai perceber. A imagem mental é completamente diferente, já não vão saber de que cor é aquilo, uma TV hoje desligada, é preto, ok, pronto, é isso, está bem. Agora, a estática, isso é engraçado. E já agora um detalhe do Black Mirror é alguns episódios, nem sequer são daqui a 3 anos, alguns episódios são hoje, por exemplo, aquele do... Não quero spoiler, mas daquele miúdo que é ameaçado porque encontraram porno no computador dele, isso não tem absolutamente nada de sci-fi, a tecnologia mais avançada ali é um telemóvel, menos avançado que hoje em dia, por isso, pronto, estão a imaginar. Eu já agora aproveito, até porque estando o João Barreiros na audiência, corrijo-me se eu estiver errado, foste tu que publicaste o Gibson cá pela primeira vez na Gradiva, não foi? Sim, deve ter sido a primeira edição em línguas estrangeiras do Neuromante. Não estava errado. Foi tomada como um acesso de terror absoluto pela parte do editor, das livrarias foi parar à secção infantil e as outras senhoras publicavam, porque tive uma mesa redonda com a Europa América e assim por diante, dizem, esse não conhece esse senhor e portanto aqueles que nós não conhecemos não publicamos. Mas o que eu te ia perguntar, para além desses lados recambulescos, não é? Que ainda hoje acontecem um pouco, o que é que motivou na altura deu uma volta à cabeça ao livro. Quanto tempo mediu entre ler, há quanto tempo é que tinha saído o livro quando o publicaste? Tens ideia? Cerca de um ano, mais ou menos. Portanto, foi uma coisa... Foi uma sorte enorme porque ele tinha sido escolhido pela Gradiva para começar a fazer uma coleção de ficção científica. E ele tinha acabado de ler o Neuromante e disse tem que ser este. Nem imaginam os terrores que o tradutor teve a traduzir aquilo e, enfim, tudo o resto. Mas não foi bem aceito no nosso país. A maior parte das pessoas não gostaram, a outra parte não entenderam, foi uma desgraça. Deve ter sido o livro que deu cabo da coleção. Tu, entretanto, se não estou em erro, fizeste a introdução, não é? Desta antologia que se chama? Próximo. Como é que olhaste para esta, eu vou voltar a dizer, este grupo de 6 novos autores? Como é que olhaste da maneira como eles trataram este desafio de pegar no Cyberpunk? Eu não li todos os contos, mas daqueles que eu li eu gostei. A versão... Mas ele tinha mais obrigação de ler todas as coisas. É razoavelmente radical, embora nós já estejamos num universo pós-cyberpunk. Ou seja, os punks seriam aqueles grupos socialmente despojados que, contudo, tinham acesso à tecnologia e podiam lutar contra as grandes corporações. Para vocês terem uma ideia do que é que seria o cyberpunk agora, não sei se conhecem o Werner Vinge. Sim. Há um livro fabuloso dele chamado Rainbow's End, que é o que seria o universo completamente wild ao nível das escolas. Portanto, as escolas já não necessitavam de professores, porque, enfim, os alunos estavam diretamente ligados através dos óculos, ou através de implantes auriculares, a toda a informação que é possível ter. A única coisa que os alunos precisavam era como separar uma informação de outra informação. Para isso tomavam drogas às escondidas. Drogas que provocavam uma focagem absoluta num dado ou noutro dado e tinham que ser tomadas às escondidas da escola. Mas a escola era formada, imaginem um grupo de carteiras, onde havia 3 ou 4 alunos reais e todos os outros alunos sentados nas outras cadeiras não estavam ali, mas estavam noutras pontas dos Estados Unidos. A ideia é engraçadíssima, porque se eles estavam diretamente ligados e tinham direito a toda a informação, como é que fazem os exames? Eles copiavam imediatamente. Os exames são feitos completamente desligados de tudo.
apenas com a informação que eles conseguem reter na cabeça, o que é profundamente traumático para os putos, estar fora do sistema. Ou seja, viver num universo real que é tão pobre e tão limitado do que aquilo onde eles vivem permanentemente com os auriculares e com os óculos ligados. No momento em que se fala da reformação curricular tão intensamente, sugerir que a mediação pode passar para a utilização de drogas, não deixa de ser caricato. E acho que o João agora tocou em um ponto que é nós somos aquilo, somos um bocadinho o somatório também nas nossas percepções, não é? Portanto, realmente o que é que nos acontecerá a nós como seres quando tivermos todo esse manancial? Hoje já temos, quer dizer, nunca tanto como hoje temos acesso à informação, acesso no sentido à informação a que estamos diretamente expostos, não é? Sim, e às vezes temos menos capacidade de triagem. Pois era isso. É a mediação. Será que temos? Não, por acaso é engraçado trazer este assunto, porque não vou falar isto do ponto de vista de ciências de comunicação, nem sequer do ponto de vista de jornalismo, mas basta terem uma percepção antropológica das pessoas à vossa volta nas redes sociais. E eu sou das pessoas mais... Eu sou irritante naturalmente, ok? É um dado adquirido. Mas sou extremamente irritante, especialmente para pessoas muito próximas, quando as vejo a fazer uma coisa que parece altamente inocente, que é repostar sem sequer medir o que é que estão a repostar. Só ler aqui. Exato, é um cabeçalho, portanto, pessoas que eu até reconheço e que respeito intelectualmente, e às vezes que caem nessas parrelas. E portanto, eu não estava a conversar isso com a minha mulher, porque apanhei-a uma vez a fazer isto. Divórcio. Ui, E quando ela chegou ela apareceu com os livros no dia. quando chegámos dois a casa, falámos sobre isso, porque eu alertei logo a atenção, eu fui confirmar, esse dado não... Eu sou esse tipo de pessoa irritante, não é? Isso dá direito a divórcio. E chegámos a conversar. Depois a conversa chegou a este ponto, que é, ela que tem imenso cuidado da informação que tem e que divulga, mas no ritmo frenético do dia-a-dia, do escritório, dos dois monitores, e de repente cai aquilo e não chega a fazer triagem. Ok? Agora imaginem os milhares de pessoas, não sei quantos amigos têm no Facebook, vocês, mas aos centenas de pessoas que têm no Facebook, quantas é que repostam coisas sem sequer avaliar o que é que está feito. E é engraçado, nós falamos desta questão do acesso, porque eu sou um bocadinho mais novo que o Rogério, mas acho que a nossa vivência é muito próxima entre as coisas. E eu tento ver, malta até mais nova que o Mário, ou como vão ser os meus filhos, que a percepção deles daquilo que é o acesso à informação já não tem nada a ver. Portanto, eu quando conto que eu conhecia aquilo que eu tinha em casa, que eram as enciclopédias, que obviamente, passado 4 anos, já necessitavam de atualizações, mas nem toda a gente tinha capacidade para conseguir comprar as atualizações, mas ir a uma enciclopédia era um ponto de reconhecimento de informação, não é? Portanto, havia uma curadoria de informação, credibilidade naquilo que estão nas enciclopédias. E eu ter hábito, desde miúdo, de ir às enciclopédias de casa e ver os livros, e os livros de ficção científica também, não é? Que obviamente não era informação, mas também moldaram, felizmente não vou ler a ficção científica, mas pronto, esta ideia de ir à prateleira ler, porque era a única forma de ter informação, não é? Ouvir uma biblioteca. E nós vemos, por exemplo, nós temos agora, estamos a desenvolver um projeto com uma biblioteca municipal de Marvila, porque o paradigma daquilo que é o acesso dos mais jovens, os jovens nativos digitais, à ideia de biblioteca é muito distinta. E, portanto, que está a tentar ser feita através de uma conquista através dos videojogos. Okay? Porque, vamos ser sinceros, qual é que é o apelo para um jovem vir a uma biblioteca ou consultar um livro quando pode chegar ao Google e pesquisar? Isto traz outro problema, que é que tipo de triagem é que ele tem. Porque nem os meios de comunicação clássicos podem ser confiáveis na maior parte das vezes, não é? Até porque os meios de comunicação, ao competirem entre si, têm outra coisa a crescer, e sabes muito bem, Exato. que é a necessidade de ser o primeiro. O primeiro, exatamente. Há coisa de 2, 3 semanas, N jornais portugueses mataram os Elgas de França. Exato. E no dia seguinte, o diretor do DN, honra-lhe seja feito, o Ferreira Fernandes, fez um artigo a fazer meia-culpa e a explicar... Mas o que não é comum. Por isso é que eu digo, honra-lhe seja feito, Exato. e que isto fique registado. Mas ele a explicar ao cidadão comum, digamos assim, que obviamente não é obrigado a perceber os mecanismos, os clickbaits e todas essas coisas à volta de... E explicar porque é que isto acontece todos os dias e porque é que aconteceu. E ao mesmo tempo dizia muito bem,
num jornal como o Diário de Notícias nunca poderia ter acontecido. Daí o meia-culpa. Mas é flagrante. Mas Isto meia-culpa já tudo existe, celebrado e deu consequências. Claro, Agora claro. imagina a quantidade de informação que diariamente é difundida e que, como não há repercussões com suficiente visibilidade. Sim, mas isso vejo até do ponto de vista do legislador ou dos órgãos de regulamentação, também não tens qualquer tipo de... não tens ações práticas, e as ações práticas, isto indo para o cyberpunk, também, não é? Passa por questões monetárias e corporativas, não é? Porque se tu tivesses penalizações por esta difusão errada de informações ou não baseada em factos, se já terias outro tipo de impacto, mas não tens. Mas isto vai ter ao cyberpunk, porque o cyberpunk já é hoje. Porque as corporações também têm um peso tão grande que tu... Eu acho que é uma palavra comum a tudo isto, que é a questão da velocidade. E essa também tem algo a ver com o cyberpunk, não é? Sim. Porque nós vivemos uma era de velocidade. E aquela coisa do FOMO, o Fear of Missing Out, que já é uma doença, já há psicólogos a trabalhar nisso, aquela coisa de que estamos a produzir mais imagens a cada instante do que aquelas que alguma vez haverá capacidade para serem vistas. Quer dizer, há aqui um fugir para a frente que também tem a ver com isso. Só o exemplo do pré-cyberpunk e do pós-cyberpunk na nossa vida cotidiana. Não sei quando é que a FNAC entrou no nosso país. Deve ter sido... 98. 1998, 99. As portas da FNAC Fizeste abriram-se, 30 anos. corriam ao balcão e disseram assim: então boa tarde, tem catálogos de livros franceses. Olharam, a rapariga olhou para mim com um ar de terror, com aqueles olhos vívidos. Catálogos? Sim, das várias editoras, queria saber quais são as novidades. Vocês são da livraria francesa, devem ter. Eu vou ver lá dentro. Ela foi lá dentro, ouviu ruídos de destruição, É que lá dentro ainda é grande. e ela volta e diz: Já não dizia temos, mas estamos à espera. Então, daqui a quanto tempo é que chega? Talvez para a semana seguinte. Então já tem os catálogos, não temos, talvez para tal. Escuta o seguinte: eu queria livros, novidades, queria saber porque. Mas nós mandamos vir. Oh, minha senhora, mandam vir o quê? Mandam vir as novidades, mas como é que eu sei quais são as novidades? Vocês não têm o catálogo sobre as novidades. Isso é porque ela ainda não sabia responder a frase que, passado uns anos, começou a ser o estribilho. Mas hoje está tudo na internet. Exatamente. Não, ou outra frase que é manda-nos vir. Mandamos vir, exatamente. Exatamente. Evidentemente que hoje em dia não vou pedir catálogos, ou seja, há vários blogs em francês que têm as novidades que saem todos os meses, o que é espantoso. Ou seja, eu quero saber que livros é que vão sair do género, e há uma coisa chamada Noosfera, onde tem todos os meses, todos os catálogos, todas as editoras e já tem a crítica do livro. Por alguma razão nós abraçámos a tecnologia da forma que abraçámos, que se calhar para alguém do cyberpunk original seria Sim, exato. impossível, não é? De aceitar. Isto parece quase hipócrita da minha parte, porque a existência daquilo da parte da minha produção diária só funciona, aliás, quase que é it's a dying breed, porque justamente nós que não temos rendimento, não é? Porque é que devemos gastar 10 mil euros com 3 pessoas e ir a Los Angeles cobrir E3 quando as pessoas vão estar a ver em direto E3? A única diferença é que estamos sentados no auditório e gastamos 10 mil euros. E portanto, tudo isto é muito diferente. Também numa fase em que tu precisavas de informação, tu precisavas de quem te trouxesse informação e atualmente tens um intermediário que pode ser completamente aniquilado. Mas realmente depois temos o problema de como digerir toda essa informação. Exato. Isso lembra-me uma coisa. Eu não sei qual é o país. Eu, quando dou exemplos de países bons, é sempre o norte. Eu vou. Imagina a Finlândia, não sei. Mas do Porto? E Gosto muito do Porto. houve uma experiência como aquelas. Pronto, era uma experiência de como ensinar as pessoas a combater a questão de fake news, de automaticamente aceitarem o que leem e pronto, não terem nenhum processo de análise de informação que estão a ler, nem nada. E uma coisa que eles fizeram foi, numa escola secundária, penso eu, meteram os alunos a inventar fake news. Meteram-nos a escrever de propósito notícias erradas. A dizer, ok, vocês têm que chamar a atenção com o título e depois escrevam o que vos apetecer, desde que pareça real, mesmo que não seja. E meteram os alunos a fazer isso e aparentemente a partir daí esse grupo de alunos, esses vários grupos, suponho eu, ficaram muito melhores a efetivamente filtrar a informação na internet e identificar o que era verdade e o que não era. Acho que era uma coisa que a certa altura vai ter que ser inevitável, porque eu costumo dizer que as pessoas podem ser incrivelmente inteligentes, há pessoas incrivelmente inteligentes que são irracionais na mesma, e depois há pessoas incrivelmente estúpidas que são bastante racionais. Então às vezes é uma questão de racionalidade
O sentido crítico, pronto, pode estar desacoplado da inteligência, perfeitamente. Acho que é uma questão de racionalidade e inteligência. E às vezes, quando nós falamos de educação, nós pensamos em inteligência. E eu na escola aprendi vários tipos de pedras, não lembro de nenhuma, e, no entanto, o senhor fez, eu pensei que era uma área mais ou menos parecida, digo eu, mas não lembro absolutamente nada da minha vida. Mais tarde ou mais cedo somos todos pó, portanto é geologia. Só um pequeno à parte. Sexto ano, um colega chamado Raul, o apelido não me lembro, Ciências da Natureza, pergunta: professora, as pedras estão vivas? E era isto. E um cientista diz sempre: Não sei sabia. de certeza. Mas então, quando nós pensamos em informação, as escolas dão dados. Vai falar muito do que é a filosofia de sexto ano, no antissistema, mas as escolas dão-nos dados. Hoje em dia, conseguir dados é incrivelmente fácil. Eu vou à Wikipédia, pronto, não quero estar a dar um exemplo aos alunos, mas 2/3 do meu curso eu não fui às aulas. Eu simplesmente sacava o programa, passei a minha faculdade a não fazer absolutamente nada, um bocado arrependido, ia ver a internet ou lia os documentos e pronto, ia aos exames. Hoje em dia, estar-nos a fazer decorar dados é até certo modo é importante, mas é arcaico, exatamente, porque uma pessoa vai trabalhar com os dados que já existem. Então eu acho que é mais importante ensinar as pessoas a filtrar os dados do que propriamente a simplesmente lembrá-los. Isso é pôr as pessoas a pensar, que geralmente não é uma boa ideia numa sociedade que se quer verdadeira, não é? Eu por acaso queria só dizer aqui continuar sempre uma coisa que o Mário disse. Fala lá então, que depois eu falar aqui outra coisa. O Mário estava aqui a fazer uma experiência entre educação, cultura e inteligência e racionalismo. Eu lembro-vos de uma coisa: quantas pessoas do meio rural, sem formação, aceitam aquilo que o médico lhes diz, ou a informação científica que o médico lhes diz, porque reconhecem que aquela pessoa passou X anos a estudar o seu métier e isto aconteceu desde sempre, ok? Hoje em dia não. Hoje em dia, vocês provavelmente têm algumas bestas no voto, desculpem, se tiver aqui um anti-vaxxer ou flat earther na sala, desculpem, na Terra. Na sala, eu acabei de vos apelidar bestas porque eu não tenho qualquer respeito por nenhuma das pessoas dos dois lados. E infelizmente no meu Facebook tenho algumas e apetece-nos borrá-las, porque são pessoas com acesso brutal à informação. E eu às vezes ponho-me a pensar, eu trabalho na indústria farmacêutica, acho que é uma coisa que pouca gente sabe. E está viva? Está. E quando nós pensamos que a comunidade médica, os estudos que são necessários fazer em torno de medicamentos, ou o Rogério sabe isto melhor do que ninguém, em termos de patologias, os avanços, as descobertas, as correlações que existem, como é que há pessoas que acreditam num estudo comprovadamente falso, no caso dos anti-vaxxers, não é? Quando tens literalmente centenas de estudos a tentar que provam exatamente o inverso, que não tens qualquer relação causal entre uma coisa e outra. Isto é o tipo de sociedade em que vivemos, não é? Mais fácil, eu quero acreditar nisto, portanto, há uma pessoa que me diz sim e há 400 que me provam que não, mas eu quero ouvir sim, portanto é isto que eu quero ouvir. Esta é a diferença de sociedade que nós temos, não é? E também é interessante que o anti-intelectualismo é diferente consoante a tua posição política. Porque, por exemplo, se vocês repararem, aqueles movimentos obcecadamente anti-GMOs são de esquerda. Porque, se vocês pensarem bem, digo eu, óbvio que isto é anedótico, mas aqueles movimentos que as pessoas acham que os GMOs vão nos matar a todos e não sei o quê, geralmente essas pessoas são de esquerda, são um bocadinho para o hippies, ou são aquelas incrivelmente anticorporações, etc. Never trust the hippies, já dizia. E depois temos o outro lado. Quando são pessoas que não acreditam em regulação dos mercados, por exemplo, acreditam em teorias da conspiração que exigem obrigatoriamente a regulação dos mercados. Então, uma pessoa libertária de extrema-direita vai dizer que o aquecimento global é falso. Porquê? Porque, no caso dos GMOs, é uma coisa que envolve as grandes empresas, GMOs, etc. Ou seja, quem for contra isso, automaticamente vai acreditar nessas teorias de conspiração, como eu digo, um bocadinho associadas à esquerda. Quem for contra a regulação do mercado vai acreditar que, afinal, 99,9% dos climatologistas do mundo são drogados ou mentir. Então, pronto, o lado político faz uma espécie de anti-intelectualismo propositado por parte das pessoas, que isso também é assustador, porque as pessoas não estão desacopladas, mesmo pessoas incrivelmente inteligentes que eu conheço, que, tal como eu, são uns caralhos, são pessoas de esquerda, e essas pessoas que são incrivelmente inteligentes às vezes vêm com cada parvoíce que eu fico, mas olha lá.
Não, olha, esse é o melhor exemplo. Todas as pessoas que eu conheço que acreditam que chemtrails são de esquerda, por alguma razão. Mas não acham que também é fruto de uma sociedade que nós temos hoje em dia em que as pessoas consideram que todas as opiniões estão ao mesmo nível? Ou seja, aquilo que se estava a falar aqui da autoridade, isso desapareceu um pouco e cada pessoa acha que podem dar os factos que quiserem, mas eu tenho uma opinião e a minha opinião vale tanto como a de qualquer outra pessoa. E portanto houve esse nivelamento em termos de... Aliás, O que é engraçado, vocês relembrem, quando a literatura de cyberpunk existiu, os outros objetos culturais em torno de cyberpunk, novamente, o condicionamento da tecnologia nunca seria este. A evolução da sociedade não era de todo este. Não era um sistema de igualdade tão extrema. Igualdade, que obviamente depois eu também sou um tipo de centro-esquerda, obviamente não existe igualdade, mas tu tens, do ponto de vista opinativo, como o Rogério diz e com razão, estás nesta esfera. E, portanto, a problemática que nós acabamos por desenvolver com que isto é tudo de uma revolução digital que nós sofremos, não estava de todo acalculado. Isso era calculado em relação à ficção especulativa é estranha, não é? Mas a ficção especulativa não é quase sempre cautionary tale. Ainda ontem tive uma discussão. Eu devia evitar discussões na internet porque eu, em retrospectiva, nunca ganhei absolutamente nada com nenhum. Eu já gastei muitas horas, é verdade, só para ter juízo. E ontem tive uma morte parabéns aquela discussão de fevereiro de 2017. Ligaram um Mario Gate. E eu ontem estava a discutir com um rapaz que estava incrivelmente convencido de que os nazis eram de extrema esquerda. Espera, isso foi no Moral Isaac Sanches? Foi. Exatamente, foi. Coincidência, nós conhecemos o mesmo rapaz, é um Daniel Almeida, não foi estar a Chival. Sabe o que é que eu fiz? Não, literalmente o que eu fiz foi o Isaac foi ter comigo às 5 e eu disse, eu não vou comentar porque eu não vou perder o meu tempo a dizer a alguém em 2018 que, apesar de o Partido Nacional Socialista ter socialista no nome, não é um partido de esquerda, isto não é tão simples assim. Tem tudo a ver com referência e ponto de vista, percebes? Tu virás não, isso é o que ele dizia, não, mas reparem, porque a apropriação do Estado... Não é só uma questão tecnológica, é uma questão tecnológica que veio de uma americanização gigante de todo o mundo por causa da questão tecnológica. É que isto aqui veio, movimentos de extrema-direita americanos, alt-right, que estão falando recente, esta coisa do o Hitler era de esquerda. Isto é uma coisa recente de hoje em dia, porque de acusar aquelas pessoas obcecadas com essas ideias, como se diz, e não sei o quê, até certo ponto tem um bocadinho razão na crítica, obviamente, mas ficam obcecadas com aquilo. E é uma questão americana, que a política americana vem para nós e nós não temos a mínima noção de quanto nos influencia. Eu posso lançar-vos uma pergunta? Deixa-me só dizer uma coisa. Nós estamos a falar de pessoas que estamos a apelidar de idiotas, mas nós estamos num mundo em que uma das principais conselheiras do Presidente dos Estados Unidos usa a expressão alternative facts. Sim. Eles na Comissão de Segurança de Vacinas, uma coisa do género, uma coisa assim ridícula, tem uma pessoa que não acredita que as vacinas fazem bem. Sim. Por isso... E nós vimos isto também agora no Brasil, em que o Ministro da Cultura... está lá para ser ao contrário. Por isso, não sei se sabe, não está interessante, o Ministro da Cultura de Bolsonaro, que vai ganhar, vai ser o Alexandre Frota. Por isso, este é o mundo em que nós vivemos. Mas eu há muitos anos de pornografia e cultura. Eu por acaso tenho uma pergunta meio provocatória. E não será o cyberpunk, ou a forma como nós conhecemos o cyberpunk de forma clássica, verdadeira ficção científica, ou seja, quase já uma realidade alternativa? Nós já não conseguimos chegar lá. Eu estou aqui só estou com É assim, Querem responder desse lado? Exato, é melhor vocês primeiro que eu depois... Há aqui uma coisa que eu vou revelar, que é que nós combinámos que ele ia ser muito chico esperto hoje. É E portanto é o que ele está a ser. Eu estou aqui para ser carismático. É que eu vou colocar de alguma maneira integrar. E já vivemos num universo pós-cyberpunk, onde já não notamos essa realidade alternativa, não, nós estamos cá. O problema às vezes está entre as massas conseguirem deslindar a informação. Dou-vos dois pequenos exemplos que aconteceram comigo. Estava a dar aulas de escrita criativa numa faculdade, portanto os alunos tinham todos idades superiores a 25 anos e queria que eles chegassem a construir histórias, mas primeiro que investigassem. Então eu disse-vos, vocês sabem o que é um Ansible? Ninguém sabia, claro, o que era um Ansible. É aquele aparelho de comunicação instantânea que Ursula Le Guin inventou. Então procurem e olhem que todos eles tinham computadores à frente. Nenhum deles conseguiu descobrir o que era o Ansible. De todo. Mas não sabemos. Tem um computador, abram o computador, procurem. Não conseguiram. Quem é que inventou o Ansible? Também não conseguiram. Às vezes daquela coisa do não sei.
Não sei, exato. Um outro, aqui há uns 2 anos, por causa do Terrário, foi entrevistado. E o entrevistador, todo entusiasta, disse: então, João Barreiros, o que é que pensa do Star Wars? Eu disse: o Star Wars é um filme de fantasia para putos. E isso apareceu na net. No Brasil, fui insultado até à morte. Porquê? Porque para eles a palavra puto não significa criança, mas simplesmente prostituto. E portanto ele vier a ser morto, diziam eles. Espanha. Outra vez do Atlântico. Pois não. Bom, eu estava a dizer há bocado que tinha que, até porque se entrarmos nessa da indústria farmacêutica, não sei, da investigação clínica, já não me conseguem tirar daqui. Mas eu ia aproveitar, até porque temos aqui o exemplo temos o Mário, que é um exemplo, entre outras coisas, de alguém que utilizou o poder, nomeadamente da internet, neste momento, e lembrei-me, obviamente, porque tens aqui o Veron, que foi distribuído este ano na Eurocon, que é um pequeno conto em inglês, e portanto tu, ao mesmo tempo, já começas a ter algum currículo em termos de publicação, principalmente em sites em inglês, nomeadamente no Strange Horizons, portanto, para ti toda esta tecnologia tem servido de algo e tens utilizado para algo. Sim, eu sou a pessoa menos ludita de sempre, apesar de tudo. E isso é uma coisa, na verdade, é um assunto que me irrita um bocadinho, não por mim, mas é assim, eu cresci numa geração em que, apesar de tudo, estava mesmo naquele limite, e eu já comecei a falar inglês muito cedo, obviamente. Se calhar vocês, muita gente aqui não tiveram contacto com inglês tão cedo. Então às vezes eu acho um bocadinho ingrato, isto vai soar como estou a gabar, mas não estou, um bocadinho ingrato que eu consiga escrever em inglês de uma forma nativa, por assim dizer, e por isso tenho um mundo de oportunidades que muita gente, que é melhor que eu, possivelmente, que escreve em português não tem, pela simples razão de das duas uma, ou paga um tradutor e nós somos caros, já agora se alguém quiser traduções fala comigo, mas aí nós somos caros, e só porque nasceu no ano errado, não teve aquele contexto correto para poder ter o sucesso que eu um dia, digo de forma arrogante, terei, porque simplesmente nasceu no país errado. É assim tão simples. Portugal, o mercado literário português é um bocadinho obcecado com literatura acerca de salazarismo, ruralismo e outros ismos que vos lembrem de bacalhau e coisas assim. Então, a fantasia e a ficção científica, não quero estar aqui a lamber botas, mas é um crime que o João Barreiros, por exemplo, não tenha mais fama internacional do que já tem, pela simples razão de escrever em português. Então, isso é uma diferença geracional por causa da tecnologia. A minha tecnologia está-me a salvar a carreira, por assim dizer. No caso da Strange Horizons, o primeiro conto que publiquei no estrangeiro, agora entro numa parte mais pessoal, mas tinha acabado com a namorada há uma semana, fiquei incrivelmente emo e escrevi um conto em português, um conto assim um bocadinho estranho, um bocadinho alegórico, e depois um dia estava incrivelmente aborrecido, foi por aborrecimento e fiquei, vou traduzir isto para inglês, uma coisa terrível, mas vou traduzir. E traduzi, enviei ao Anton Stark, que vive comigo, e ele disse-me, isto não presta. Eu fiquei, ok, mas fiquei, vou mandar mesmo, porque pronto, já odeio a minha vida, a rejeição não vai custar, e por acaso a Strange Horizons publicou-me, e a partir daí fiquei, mas eu afinal sei escrever em inglês. E comecei a escrever a partir daí, mas a questão é, eu, por osmose, apanhei o inglês, porque eu tenho curso na área, tenho um mestrado em tradução em inglês-espanhol, aliás, foi em inglês, infelizmente, mas eu apanhei o inglês todo por osmose. O mercado, em Portugal, às vezes, o mercado não só é, a internet em português é tão fraca para certos conteúdos que eu fui obrigado, desde criança, obviamente, a pesquisar tudo em inglês. Os livros que eu quero, eu li em inglês, por exemplo, David Gemmell, que é um dos meus autores favoritos, li na presença, os primeiros que haviam, não vi o resto, saquei tudo na internet, li tudo. Eu fui obrigado a conviver com o inglês desde criança. E os miúdos hoje em dia, se calhar, ainda não vai acontecer mais do que eu. Vocês notam que as pessoas da nossa idade, até dá para notar na trema, as pessoas da minha idade escrevem inglês. E é triste, é um bocadinho triste isso aí. Que, pronto, a tecnologia e a globalização e tudo mais fez-me quase abandonar a minha língua nativa para poder ser o que eu quero ser escritor. Eu consigo rebater isso. Pois, na coisa só por uma razão simples, porque eu consigo. A minha proximidade com o inglês foi mesmo muito cedo, e por causa da televisão e do início dos jogos, porque tinha de saber eles de alguma forma. Mas em áreas que tu te consegues distinguir porque a lusofonia há falta, não é? E no caso dos videojogos, nem tanto, mas a proximidade que nós estamos a ter agora com Pen and Paper RPGs, em que não tens praticamente nada escrito em português,
E jogos de tabuleiro idem, dá-nos bons posicionamentos de mercado para Brasil, África e tudo isso. Sim, Eu acho que depende das coisas, não é? verdade nos jogos de tabuleiro, se calhar não tem verdade nos videojogos. Não, nos videojogos não tanto. Os videojogos têm exato. Não, Porque eu ia-te fazer esta precisação, é isto que ele estava a dizer nos videojogos, nem é discussão possível. Não. Mas no resto sim. Mas isso é a percepção de quando pensámos, vamos começar a escrever em inglês, não vamos continuar em português Mas e vamos aproveitar isto. cada vez mais equipas portuguesas e profissionais portugueses no mundo dos videojogos. Sim. Sim, E nos jogos de tabuleiro também. apesar de tudo. Jogos de Mas os jogos de tabuleiro eu ainda não percebi muito bem a explosão, claramente. Os jogos de tabuleiro está a ter eu vejo, vocês analisam o Kickstarter, eles têm algumas infografias disso. Há muito pouca gente agora a fazer investimento em projetos de videojogos, também porque houve muitos maus exemplos. Os jogos de tabuleiro, não, tu tens crowdfundings a chegar aos 4, 5 milhões de dólares de jogos de tabuleiro. E já agora, para quem quiser ficar rico, se claramente os jogos de tabuleiro são uma forma de ficar rico, no domingo nós vamos ter um workshop de criação de jogos de tabuleiro. Portanto, já não problema. Isso lembra-me, porque realmente no caso dos livros. Não dou problemas. Eu lembro mesmo enquanto isto. No caso dos livros, eu acho que realmente é um bocadinho diferente, porque vamos pegar, por exemplo, eu sou fã dele, não me critiquem, mas os livros de Filipe Faria, por exemplo. Os livros de Filipe Faria tiveram sucesso em Portugal porque não havia nada assim cá, daquele género, e com a explosão do Senhor dos Anéis na altura e não sei o quê, foi daí que veio o sucesso do Filipe Faria. Agora vocês imaginem, quem leu o Filipe Faria, não sei, se não dou uma descrição muito breve, que são livros incrivelmente D&D, baseados em Senhor dos Anéis, que não são baseados em Senhor dos Anéis, mas parecem um bocadinho Senhor dos Anéis. E esse livro não é inventou nada de novo no sentido, ou É. ele não cometeu nenhum erro, porque sei lá, o Feist, é do Raymond Feist, autores começaram a Mas é por aí, jogar e exato, depois é o que eu quero dizer, ele jogar. foi um Feist em Portugal, porque se ele tivesse sido publicado em inglês originalmente, ele não tinha o mínimo de sucesso, porque já há muita coisa assim. Em português não havia nada, não havia nenhuma fantasia de um gajo com espadas que ia matar o Dark Lord. Então, o sucesso dele foi um bocadinho por aí. Por isso sim, acho que apesar de tudo em português, e agora já nem temos de falar cyberpunk, engraçado, mas acho que em português ainda há um bocadinho de nicho, é verdade, mas os nichos são um bocadinho sempre arriscados. Eu prefiro ir logo diretamente para o que me pode tornar milionário. Sim. Estou falando em milionários, já agora o workshop é administrado pelo Alexandre Pita e pelo Renato Dias, só pela organização de ficar mal visto. E se calhar terminava um bocadinho porque se calhar uma das principais razões ou desculpas ou o que veio à mente, uma das coisas que veio à mente para lançar esta discussão foi precisamente o Cyberpunk. E o que está a acontecer com o Cyberpunk? Porque também é um bocadinho, está a ser paradigma do que é hoje o mundo à volta dos videojogos, que é, ainda antes do jogo sair, por um lado a necessidade de ir de ir alimentando o hype, não é? Também que tem a ver com o tempo que se tem desenvolvido o projeto, mas por outro lado a propriedade que toda a gente tem, ou qualquer pessoa tem neste momento para questionar, para insultar, para fazer 30 por uma linha. Portanto, essa discussão toda à volta de um jogo que ainda nem sequer existe. O Cyberpunk vai ser o Cyberpunk 2077 por um estúdio que cresceu muito, um estúdio polaco chamado CD Projekt Red, que se tornaram famosos e cresceram muito em equipa por adaptarem uma série de livros do autor que eu não consigo pronunciar o nome, mas é The Witcher. O patamar em que eles chegaram com o terceiro jogo. E que estão ali à venda fora. Nós aqui só vendemos coisas na realidade. Não ganhamos porcentagem, mas vendemos tudo. Dizes tu? Não ganhamos mesmo. E então Mas estou a ir mentir numa mesa contigo. Então, és o meu detector de mentiras, eu ficava assim colado. É muito cyberpunk, nem sequer és pago por isto, já é isto. Exato. E o que aconteceu com esta empresa, CD Projekt Red, que é, parece quase um sonho idílico do estúdio, não é? Porque eles eram um estúdio muito pequeno, polaco, fez um primeiro jogo com muita qualidade, baseado no livro. O segundo jogo já foi muito mais sólido, o terceiro jogo foi o jogo do ano. Chegou ao ponto de eles lançarem DLCs, portanto, pequenas expansões que ganharam o jogo do ano. E, portanto, eles são mesmo muito bons naquilo que fazem. Nós temos lá um português que era um dos Lead Art Directors, que era o José Teixeira. E surgiu assim uma grande névoa do que é que eles iam fazer a seguir. E quando eles anunciaram assim, primeiro o Blood and Wine, que iam fazer um jogo, e vai ser um jogo Cyberpunk, toda a gente ficou altamente entusiasmada, porque
o selo de qualidade deles é tão grande que parece que só o facto de eles anunciarem que iam fazer um jogo Cyberpunk, de repente milhares de pessoas pelo mundo nem sabiam que era Cyberpunk, ficaram com um interesse renovado só por causa disso. E portanto, na última E3 foi lançado o último trailer, não sei se depois queres fechar com o trailer, e realmente eles estão naquele patamar que basta-lhes dizer estamos a fazer para as pessoas, ok, vamos esperar, que vai ser bom. Eu se calhar só retiraram porque não sei se nós recursos. Cyberpunk 2077. Sim. Ou Tanto o trailer original como este agora são os dois muito bons. E realmente o que eles foram revelando, eles estão a construir um mundo vastíssimo, não é? Porque é uma coisa que eles nos habituaram, eles quase que repensaram ou reconstruíram a lógica que existe por jogos narrativos, históricos, de mundo aberto. Portanto, o Cyberpunk, este novo jogo, novamente com esta piada do nome é o próprio género, nem assim ninguém vai ao engano. Mas isto não era Steampunk, este jogo. Está a ter um modo que é o Steampunk. E o que acontece é que está muita gente entusiasmada para perceber como é que vamos conviver neste mundo aberto em que vamos poder fazer o que quisermos, não é? E é um mundo aberto vasto, porque eles têm capital para isso, têm equipa para isso, e acredita-se que seja uma solidez muito grande. Portanto, é curioso que só o facto de uma empresa idílica, não é? Que é um caso de sucesso de uma empresa pequena que agora já anda ali a ombrear com as grandes, em poucos anos, o interesse delas no mercado do Cyberpunk foi suficiente para montes de indies e também alguns AAAs de quererem ir lá tocar também, não é? Repara que até o David Cage, que é uma coisa que o João vamos falar no domingo, não é? Até o David Cage este ano o grande jogo dele, o relançamento dele foi Detroit Become Human, que é uma distopia, não é? Portanto, aquilo toda a gente o acusa de mas tu fizeste o Blade Runner. Não fez o Blade Runner, mas houve este interesse renovado. Porquê? Porque, novamente, questões corporativas, o dinheiro fala mais alto. E, portanto, se o público está vulnerável ou está com algum apelo para o género, então produz-se neste género. Então, eu se calhar terminaria com a frase o dinheiro fala mais alto, para terminar um painel Cyberpunk. Só posso aqui. Muito rapidamente. Parece que vai sair em português o último livro do William Gibson chamado Os Periféricos. O mais recente, quer dizer, não vamos matar o senhor. Eu já tenho um preparado que é a Companhia Maneira. Então já pode morrer que ainda há mais um. E começa exatamente com um jogo virtual, que não é tão virtual como isso, mas eu não quero para estragar a história. Mas eu fiquei perfeitamente... Como é que se chama já agora? Os Periféricos. Como é que raio vão publicar outra vez o William Gibson? Evidentemente que estão a fazer uma minissérie ou um filme sobre isso. Portanto, parece que a realidade cá só existe em termos literários quando lançam um filme ou um jogo. Bom, então resta-me agradecer aos meus convidados e à vossa presença. E convidar-vos para se deixarem ficar para o painel de banda desenhada que se vai seguir. Até já. Obrigado.